Aposentadoria especial, antes e após a reforma da Previdência. É um assunto bem legal que nós vamos falar agora. Mas, antes disso, eu quero pedir para você clicar nas notificações, curtir e compartilhar esse vídeo para ele chegar ao máximo de pessoas para poder ficar informado sobre esse assunto tão importante. Então, roda a vinheta. Vamos lá. Aposentadoria especial, antes da reforma da Previdência, ela tinha os requisitos menores, eu diria, né? Porque para aposentadoria você precisava comprovar apenas o tempo mínimo de contribuição em cada modalidade. Então, por exemplo, o pessoal da mineração trabalhou ali na frente de serviço. Tinha que comprovar apenas 15 anos trabalho exposto, né, a esse trabalho nocivo. Tinha que ter ali no PPP a informação, né, da exposição a agentes nocivos como sílica, ruído alto, né, chumbo, que eram os agentes ali mais inerentes à mineração. Para quem trabalhou um pouco mais afastado da frente de serviço, teria que comprovar pelo menos 20 anos. E também na modalidade 20 anos, quem trabalhou exposto ao amianto. Então, essa aposentadoria especial ela era devida para essas pessoas. E aquela que era mais conhecida, na modalidade 25 anos. Nessa modalidade, a pessoa precisava ali comprovar a exposição a ruído, óleo, graxa, vírus, bactérias, né? Até 2019 nós conseguimos os agentes perigosos, como eletricidade, né? O GLP, que é o inflamável, o vigilante com porte de arma de fogo. Então, até 2019 era possível, né? Eram possíveis, né, os reconhecimentos desses períodos ali como especiais e essa concessão dessa aposentadoria de acordo com esse tempo mínimo. Não exigia idade mínima e o cálculo era extremamente vantajoso, porque era 100% da média salarial, né, fazia ali, excluía os 20% menores salários, mantinha os 80% e aplicava ali 100% do salário de benefício. Essa era a chamada renda mensal inicial, RMI. Então era muito bom. É importante falar que se a pessoa preencheu os requisitos lá em 2019, mas ainda não deu entrada no benefício, ela tem o que a gente chama de direito adquirido. Então pode ser que ela já tenha os requisitos mínimos ali preenchidos, mas não deu entrada. Então é importante a gente sempre falar desse benefício porque ele pode sim ainda ser uma hipótese, né, para alguma pessoa que tem o direito, às vezes não conseguiu ainda todos os PPPs. PPP é aquele documento, né, que a empresa emite, onde consta a informação sobre a exposição. Então, perfil profissiográfico previdenciário, 3Ps, ele tem que ser solicitado no RH das empresas nas quais o trabalhador, né, teve ali o vínculo estabelecido. Então, é importante que esse documento ele seja providenciado. Ah, Pablo, mas às vezes a empresa faliu, às vezes a empresa não quer providenciar, não quer entregar esse documento. Bom, empresas que foram à falência, é importante a gente, às vezes, verificar se ficou algum responsável, a massa falida. Depois a gente vai fazer outro vídeo no canal falando sobre esse tema específico que fica por dentro, mas é possível sim obter esse documento, esse PPP. Às vezes, se a empresa não quer fornecê-lo ou fornece sem informações que não refletiam a realidade da época, tem vezes que a pessoa chega com ruído muito baixo e trabalhava ali numa empresa, numa indústria, com maquinários onde aquilo ali era uma área muito ruidosa. Então, há a possibilidade de fazer uma ação de retificação para correção desse PPP, enfim, mas eu vou falar isso no outro vídeo. Agora nós estamos falando dos requisitos da aposentadoria especial. Pois bem, chegou em 2019 e tudo mudou, mudou mesmo. O que não mudou? O tempo mínimo, né? Para aposentadoria, por exemplo, especial, na modalidade 15 anos, além dos 15 anos, aquela pessoa ela tem que preencher uma pontuação mínima, no caso, 66 pontos. Então, veja, eu tenho que somar a idade, o tempo de contribuição especial, no mínimo 15 anos, e eu posso somar tempo comum também, para que esses 66 pontos eles sejam, né, ali atingidos, tá certo? Então, é importante a gente falar que é ainda possível essa aposentadoria, mas ela tem que fechar esses 66 pontos na modalidade 15 anos. Na modalidade 20 anos, da mesma forma, pelo menos 20 anos em atividade especial, soma a idade e o tempo comum para chegar em 76 pontos. E, por fim, a de 86 pontos, que é na modalidade de 25 anos. Então, vamos pensar que um trabalhador tem 50 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição na modalidade exposto a ruído alto. Então, ele fecha 75 pontos. Para 86 pontos, faltam 11 pontos. Olha a minha matemática aqui. Mas 75 para 86 faltam 11. Essa pontuação, esse tempo ali, ele pode ser como um tempo comum. Às vezes ele trabalhou ali como auxiliar de serviços gerais em alguma empresa, ou auxiliar de escritório, ou
Enfim, não tem problema. Esse tempo comum, ele pode ser computado para fim de chegar nesses 86 pontos, certo? Então, ela não deixou de existir, só que a gente tem que preencher esses requisitos mínimos. E o que mais que a gente fala dessa nova modalidade? Ao invés de ser o cálculo, né? 100% do salário de contribuição? Não. Da mesma forma, né, do que era lá antes da reforma da Previdência, né? Pegava ali 100% do salário de benefício? Não. Agora o cálculo é feito da seguinte forma. Pega 100% da média de todos os salários e aplica ali um coeficiente de 60%, mais 2% a cada ano que excede o tempo mínimo. No caso do homem, 20 anos de tempo de contribuição, e no caso da mulher, 15 anos de tempo de contribuição. É importante a gente deixar aqui uma ressalva, quanto às atividades na mineração 15 anos, esse coeficiente ele é 2%, mas a cada ano que excede 15%, porque é uma modalidade um pouco mais agressiva, né? Então a Previdência, né, a legislação, ela deixou essa ressalva. Mas via de regra, 60%, mais 2% a cada ano que excede 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher. Então, é importante verificar, porque às vezes a pessoa implementa os requisitos para essa aposentadoria, mas pode ser que não seja o momento adequado para ela requerer, porque às vezes se ela trabalhar um pouquinho mais, organizar a documentação um pouco melhor, ela pode melhorar essa renda dessa aposentadoria. Então, não pode aposentar de qualquer forma, certo? E por fim, nós temos a aposentadoria ainda especial na regra permanente. Nessa regra permanente, não precisa de pontuação, mas tem que ter uma idade mínima. No caso da mineração subterrânea, 15 anos de tempo de contribuição, a pessoa precisa, o homem, né, precisa ter, ou mulher, 55 anos de idade. No caso da mineração que não é na frente de serviço, é um pouquinho afastada, né, ou amianto, 58 anos de idade e o mínimo de 20 de contribuição. E a regra mais, né, comum, que é a de 25 anos, a pessoa precisa ter 60 anos de idade. A gente lamenta, né, que a legislação ela tenha ficado um pouco mais rígida, mas a gente entende também que a reforma da Previdência aconteceu e agora cabe a nós adequar, analisar, fazer um planejamento adequado para cada caso, né, para cada trabalhador. É importante que ele saiba as regras, que ele saiba os valores, que ele saiba se é importante esperar 1 ano, 2 anos, ou se já é importante dar entrada, porque às vezes ele está deixando de ganhar. A importância de organizar a documentação adequada. Muitas empresas, né, elas simplesmente deixam de existir, vão à falência. Então, a pessoa que sai do trabalho já solicite esse PPP. Ainda sobre o PPP, a partir de 1º de janeiro de 2023, esse documento ele passou a ser eletrônico, retirado no site do meu INSS. Por quê? Porque o sistema e-social ele foi implantado e as empresas elas são obrigadas a informar essa exposição do trabalhador no e-social, que automaticamente é levado para o site do meu INSS e lá consta o PPP daquele trabalhador. Então, ele é eletrônico. Para períodos anteriores a 1º de janeiro de 2023, é necessário que essa pessoa, ela diligencie, né, ela vá atrás desse PPP nessas empresas e solicite lá no RH. É direito dela, conforme eu falei, há algumas condições, né, que impossibilitam esse trabalhador de ter acesso a esse documento e algumas delas, elas podem sim ser revertidas, né, a fim de ter esse documento para essa aposentadoria, que ainda é uma hipótese e pode ser sim vantajosa para cada caso. Importante a gente falar que a aposentadoria especial é para privilegiar aquele trabalhador que está trabalhando exposto, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, eu já não aguento mais a exposição, às vezes está com perda auditiva, às vezes está com problemas de pele, às vezes está com várias questões, algumas questões de saúde, né, exposto ali a um risco, e entender o momento adequado, seja para uma questão pessoal mesmo, não, eu quero me afastar, seja para uma questão financeira mesmo, planejamento, é a melhor alternativa. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique aqui com a gente no canal. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai responder assim que possível. E tchau!